Então, hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente vem trabalhando da semana passada, certo? Que é a parte zoologia, a parte introdutória de zoologia. Na semana passada a gente viu a parte de poríferos, tá? E a gente viu que eles são parazoários, são animais bastante simples, não têm tecidos verdadeiros e tudo mais. E hoje nós vamos ver os quinidários. Os quinidários já têm tecido organizado, já são diblásticos, né? Apresentam duas camadas de tecidos, já apresentam um sistema nervoso, tá? Meio difuso, tá? Não tem um centro de comando, mas já é um sistema nervoso, então a gente começa a apresentar novas características e isso, dentro de um contexto evolutivo, a gente vai vendo que só tende a aumentar a quantidade de características e as que já apareceram serem aprimoradas, tá? Então, esse processo aí é um processo evolutivo, é natural que os organismos, eles é, de alguma forma sejam pressionados pela evolução a ou de alguma forma conseguirem se adaptar ao meio de acordo com as suas características ou simplesmente não se adaptarem e eventualmente vão ser eliminados do ambiente, processo esse que na evolução a gente chama de extinção, que já aconteceu bastante, continua acontecendo da mesma forma que novas espécies surgiram por meio de mutações, por meio de modificações genéticas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho hoje dos quinidários, tá? E como que os quinidários eles estão organizados, quais as suas divisões, como é a sua anatomia, sua fisiologia, processo reprodutivo, certo? Então, tudo relacionado aos quinidários a gente vai trabalhar hoje. Tá? Vou começar aqui o compartilhamento de tela. E aí vocês, se chegar alguém na sala de espera, por favor, tá? Vocês me avisem, ok? Antes, deixa eu só tirar o vídeo, que não vai ser necessário. Beleza. Então tá aí, ó, certo? A parte de quinidários, tá? Só me confirmem aí se tá ok aí, áudio e vídeo tá ok? Espelhamento de tela tá bom aí para vocês? Alguém só liga o microfone? E aí, tudo certinho? Me digam pelo microfone, por favor, que eu não estou vendo, Tá sim, tá tudo certo. tá? Beleza, obrigado. Então, quinidários, tá? Recebem esse nome a partir de células específicas que esses indivíduos têm, que são chamadas de quinidócitos, tá? São células que vão estar principalmente nos tentáculos desses animais e que apresentam no seu interior uma substância urticante que ao mesmo tempo tem uma ação neurotóxica, tá? Ou seja, é uma toxina que age no sistema nervoso, tá? Então, esqueçam aquela história. E até no próprio filme Procurando Nemo tem um negócio muito errado, né? Na hora que tá lá aquela peixinha que tem memória curta e o peixe palhaço, e aí eles começam a ir por uma área que tá cheio de águas vivas, né? Águas vivas são quinidários. E aí acontece de eles, tenha cuidado com os tentáculos, não sei o que e tal. E quando bate nos tentáculos, ele meio que leva um choque, entre aspas, né? Então, na realidade, isso não é uma verdade, tá? Esses indivíduos, eles não realizam nenhum tipo de descarga elétrica. O que ele realiza é a liberação de neurotoxina. E aí, quando um peixinho, quando qualquer um microcrustáceo, um camarãozinho, sei lá, encosta nos tentáculos desse cara aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma anêmona do mar, certo? Então, nos tentáculos, eles têm os quinidócitos. Então, quando eles encostam nesses tentáculos, eles recebem uma descarga dessa neurotoxina. E aí eles começam a se tremer. É o que a gente chama de espasmos musculares. Por quê? Porque o sistema nervoso está parando de funcionar. Tá? E aí o que acontece? O sistema nervoso para de funcionar, o... os músculos, eles perdem o controle do sistema nervoso. Tá? E se os músculos perdem o controle do sistema nervoso, acontece de eles se contraírem de maneira
involuntária e desordenada. E aí parece que o animal está tremendo. E aí a gente associa esses tremores a uma pessoa levando um choque elétrico, tá? E aí um dia alguém disse que esses animais davam choque e aí a coisa meio que pegou, certo? Então, esqueçam essa parte de choque, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com descargas elétricas, tá? O que existe é a liberação de neurotoxinas, que são toxinas que agem sobre o sistema nervoso, e essa ação dos espasmos musculares, que são justamente essa ação da contração muscular involuntária, ela se dá por conta do sistema nervoso que não mais está agindo no organismo do indivíduo, tá? Então, como características gerais, tá? Os representantes são águas-vivas, caravelas, as hidras, corais e anêmonas, tá? Alguns são de vida livre natante e outros são fixos, tá? Então, os fixos, eles são chamados de pólipos, tá? Os que são livres natantes são as medusas e as caravelas são animais que nós chamamos de animais errantes. Na realidade, as caravelas, elas são um conjunto de pólipos, tá? Ele não é um único indivíduo, é uma colônia de indivíduos, tá? Então são vários indivíduos e aí eu tenho duas partes que se formam, tá? Que são os pólipos de flutuação, tá? E os pólipos de assimilação, aqueles que estão associados ao bolsão de flutuação e aqueles que estão associados à formação dos tentáculos, tá? Então, caravelas são colônias polipóides e são animais errantes. Por quê? Porque o bolsão de flutuação dela vai ficar logicamente acima do nível da água e esses animais, eles não têm capacidade de locomoção própria, são animais errantes, ou seja, eles vão para onde a maré, para onde os ventos levarem, tá? Por isso que quando chove, por exemplo, tá? E quem já teve essa experiência que não é tão legal, no litoral quando chove, tá? É muito comum esses animais aparecerem na área de orla. Por quê? Porque a chuva, ela vem do oceano para o continente, e aí junto com a chuva aumenta os ventos e junto com os ventos formam-se as ondas. E aí como esses animais são flutuantes, são animais errantes, eles vão sendo lançados para a beira da praia, certo? São marinhos, tá? Eles podem viver isolados ou em colônias. Acabei de falar da colônia que forma, tá, as caravelas. São diblásticos. O que é um indivíduo diblástico? Tem dois folhetos germinativos. Ele tem a ectoderme e tem a endoderme, tá? A endoderme vai receber um nomezinho específico de gastroderme, tá? E aí a gente vai ver o porquê, tá? A ectoderme vai ter a função de revestimento, como qualquer ectoderme, certo? Então, vai atuar como um tecido epidérmico. E a endoderme, revestimento interno da cavidade digestória. Se tem o revestimento interno da cavidade digestória, eu tenho uma endoderme com função digestória. E essa endoderme com função digestória recebe o nome de gastroderme, tá? Então, preste atenção nesses termozinhos aí, que são esses termos que deixam a gente meio que desnorteado, certo? Então, gastroderme nada mais é do que uma endoderme com função digestória, tá? Ele vai ter a mesogleia, que vai ser uma massa gelatinosa que vai estar entre a ecto e a endoderme, ou seja, ele tem dois folhetos embrionários, ecto e endoderme. Não tem mesoderme, mas entre os folhetos ele vai ter um gel de preenchimento chamado de mesogleia, uma massa gelatinosa que basicamente vai ter na sua composição água. Tanto que esses indivíduos, tá? Alguns deles chegam a ter mais de 94% da sua composição corpórea, né? Basicamente de água, tá? Assimetria radial e especificamente radial secundária, porque é o que nós chamamos de pentarradial, então ela pode ser dividida em múltiplos de 5, tá? Já apresentam tecidos diferenciados, dois especificamente, ecto e endoderme, e nos tentáculos apresentam os quinidócitos, tá? Que são as células específicas que liberam essa substância urticante com ação neurotóxica também. Então aí está falando um pouquinho sobre a rede nervosa, é o primeiro grupo de organismos que vai apresentar sistema nervoso
E prestem atenção por quê? Se eu digo assim, ó, qual é o primeiro grupo de organismos que vai apresentar um sistema nervoso? São esses caras aqui, tá? Eles vão ter um sistema nervoso, só que é um sistema nervoso difuso. Não tem uma centralização. Não tem uma área específica de coordenação e comando. Tá? Então, a rede nervosa difusa. Mas se eu falo assim, qual é o primeiro grupo de indivíduos a apresentar sistema nervoso organizado? Aí a gente já passa para os platelmintos, que são os vermes chatos, tá? Que é o grupo que evolutivamente vem posterior a esse aqui. Mas, tipo, o sistema nervoso já surgiu e no grupo posterior, esse sistema nervoso vai ser aprimorado. E alguns outros sistemas, logicamente, também vai ser desenvolvido pelos indivíduos mediante a necessidade, certo? Então, a rede nervosa é difusa, então o sistema nervoso difuso serve para a contração e relaxamento quando o quinidário executa movimentos dos tentáculos, tá? Então, ela já tem uma certa sensibilidade, mas não tem uma central que comande especificamente as atividades nervosas desse indivíduo. E aí dá para a gente ver aqui, ó, a boca. Esse indivíduo tem sistema digestório incompleto. O que é que caracteriza um sistema digestório completo? Quando você tem um orifício de entrada e um de saída. Esse indivíduo vai ter apenas a boca, tá? E através dessa cavidade, dessa abertura, vai tanto haver a entrada do alimento, que aí vai ficar dentro dessa cavidade, que é a cavidade gastrovascular, certo? Daí, depois de digerido, os resíduos alimentares vão ser lançados para fora pelo mesmo orifício. Então, se eu tenho uma estrutura única por onde o alimento entra e os resíduos alimentares saem, eu tenho aí o que nós chamamos de sistema digestório incompleto, tá? Então, as formas estruturais, eu tenho duas, a forma livre natante, que é a medusa, a forma fixa, que é a forma de pólipo, tá? Se você prestar atenção, os dois são basicamente a mesma coisa, só que um virado para cima, o outro virado para baixo, tá? Esse que tem os tentáculos voltados para cima vão estar fixos, são os pólipos. Os que têm os tentáculos voltados para baixo são as medusas, tá? E são indivíduos livres natantes. Vale lembrar que eu tenho uma outra forma estrutural, mas que na realidade não é uma forma única, isso é uma colônia de pólipos, tá? Que no caso seriam as caravelas. Então, as caravelas são formados por inúmeros carinhas como esse aqui, tá? Muito pequenininhos, que vão formar o bolsão de flutuação e vão formar as estruturas de assimilação, ou seja, os tentáculos, tá? Aqui não, eu tenho um único indivíduo, a boca, a cavidade gastrovascular, e se você prestar atenção, eu tenho boca voltada para cima e aqui eu tenho boca voltada para baixo, tá? A cavidade gastrovascular em ambos, tentáculos voltados para cima, tentáculos voltados para baixo. Indivíduo fixo, indivíduo livre natante, tá? Então, o pólipo é o indivíduo fixo, a medusa é o indivíduo livre natante, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Só apertem aí o microfonezinho e digam se tem dúvida, o que, como, quando, onde, né? Se alguém já teve algum tipo de contato com esses carinhas aí, que é um contato não tão legal, eu já tive, né? E não é uma coisa muito agradável, mas enfim, acontece. Então, o quinidoblasto ou quinidócito, tanto faz, tá? Libera seu filamento urticante que funciona como arma de defesa e de ataque, tá? Então, aqui eu tenho a célula intacta, ela está fechada, certo? No interior, eu vou ter uma estrutura chamada de nematocisto, que é dotada de um flagelo, tá? Então, esse quinidoblasto ou quinidócito, tanto faz, tá? Ele vai, quando acionado esse quinidocílio, tá? Que é também conhecido como gatilho, esse filamento ele vai ser descarregado, ou seja, ele vai ser lançado para fora. Então, vai sair o nematocisto junto com o filamento urticante, que vai penetrar através da epiderme do indivíduo. E aqui no interior eu tenho a toxina. Eu tenho uma substância que é urticante e é neurotóxica.
tóxica. Deixa eu ver o que aconteceu aqui que tava aparecendo a mensagem lá de... Então, ó, havendo isso aqui, tá? Esse filamento aqui, ele vai ajudar a perfurar a epiderme do indivíduo, ou para a proteção, ou para a captura do alimento. E ao penetrar, logicamente, ele vai facilitar a entrada da toxina, tá? Que age no sistema nervoso, paralisando o indivíduo, tá? Então, aqui no Brasil e em vários locais do mundo, nós temos muitos tipos de águas-vivas, só que na Austrália, como de costume, tudo acontece de maneira um pouquinho diferente, tá? Lá existe uma espécie chamada de vespa do mar, tá? E é uma espécie letal até mesmo para seres humanos, tá? Então, em algumas regiões da Austrália, em alguns locais de praia, não é permitido ao banhista adentrar a água por conta da incidência das vespas do mar. E não pense que é um animal gigantesco, grandão, que vai comer tua cabeça. Não, tá? Ele não passa dos seus 8, 10 centímetros, tá? Então, são animais relativamente pequenos, tá? Mas que têm uma toxina que é extremamente potente ao ponto de também paralisar um sistema nervoso de um ser humano, tá? Então, a classificação dos quinidários, os hidrozoários, tá? Então, se a gente for pegar a palavra que traduz hidro, vem de água, zoo, animal, certo? Cifozoa, tá? Os cifozoários, se a gente for traduzir o termo sifos do grego, significa taça, e zoo, animal, certo? Então, ele vai ter uma forma de taça, uma forma de tulipa, digamos assim. E os antozoários, tá? Antos vem de flor, zoo, animal. Então são alguns tipos de pólipos que se assemelham com flores, tá? São chamados de antozoários. Aí tá a classe hidrozoa, tá? Apresenta um pequeno porte com organismos vivendo isoladamente ou formando colônias. No caso, a caravela que está aí mostrada, ela é uma colônia de pólipos, tá? Ocorre o predomínio de pólipos sobre as medusas. Exemplos são as ilhas, caravelas e as obélias, que a gente vai ver ali na frente também. Acho que tem uma fotozinha dela e o ciclo de vida da obélia também, que é bem interessante. Tá? Os cifozoários, a forma mais predominante é a forma de medusa, tá? São as águas-vivas propriamente ditas, tá? Pólipos são reduzidos, tá? E pouco comuns. Geralmente, quando existem pólipos, são uma fase apenas do processo reprodutivo, tá? E elas apresentam a mesogleia bastante gelatinosa justamente para facilitar a sua locomoção, já que esses indivíduos eles se locomovem por meio de jato propulsão, ou seja, eles vão encher a cavidade gastrovascular de água lentamente e vão contrair muito rápido. E aí a água vai sair pela boca. E aí é a velha lei da física, de ação e reação. Para cada ação, vai haver uma reação de igual intensidade, mas de direção oposta. Então, se a boca está aqui embaixo e eu gero um jato d'água nessa direção, o corpo do animal ele vai ser projetado para essa direção. Ou seja, ele vai lançar o jato d'água para baixo, tá? Na região da boca, e o corpo ele vai ser projetado para cima, para frente, certo? Os antozoários, tá? Eles formam o que a gente comumente chama de recifes ou corais. Eles fazem parte da constituição, tá? De áreas coralinas. E como o próprio nome já diz, antozoários, eles têm formas de flores, tá? Então, eles aparentam ser uma algazinha, tá? Então, eles fazem parte dos recifes. Predominantemente são pólipos, ou melhor, eles apenas apresentam pólipos, tá? Os cifozoários, os hidrozoários apresentam mais pólipos e muito poucas medusas, tá? Os cifozoários apresentam mais medusas que pólipos e os antozoários, eles apresentam especificamente pólipos, tá?
Então, recifes coralinos, existe uma grande diversidade de pólipos de anêmonas do mar e corais, tá? Que são os antozoários em si. A nutrição, então a gente já falou um pouco sobre ela, mesmo sem querer querendo, quando a gente falou da cavidade gastrovascular, da cavidade formada pela endoderme, que tem função digestória e recebe o nome de gastroderme, tá? Então, a captura do alimento se dá por meio dos tentáculos, que vai ter os quinidoblastos ou quinidócitos, tanto faz, tá? Então, ele libera aquela substância que é uma neurotoxina e, ao mesmo tempo, também é enzimático, já realiza um processo de pré-digestão. A boca serve para a entrada e saída do alimento, tá? Que vai ser parcialmente digerido na cavidade digestória e parcialmente digerido no meio intracelular. Então, ele vai ter essa digestão tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular. Se a gente pegar o grupo anterior, que é dos poríferos, a digestão dos poríferos ocorre especificamente dentro dos coanócitos, que são aquelas células flageladas. Então, a digestão dos poríferos é uma digestão completamente intracelular. Aqui não, eu vou ter parte da digestão dentro da cavidade gástrica, então vai ser fora das células, é uma digestão extracelular, e a finalização do processo da digestão se dá no interior das células da gastroderme, tá? Lembrando, a gastroderme é a endoderme com função digestória, tá? E aí acaba o processo digestório e a retirada dos nutrientes. Reprodução. E aí a reprodução vai ser bem parecida com a reprodução dos poríferos, tá? A assexuada. A sexuada também, porém eu vou ter um tipo específico de reprodução desses indivíduos que é bem interessante, que é com alternância de geração ou metagênese, a gente vai ver também. Então, a reprodução assexuada pode ser brotamento, pode ser fragmentação por regeneração, basicamente se dá por meio de um indivíduo gerando outro indivíduo, tá? Então, o processo reprodutivo assexuado aqui, que está sendo mostrado, é um brotamento, um indivíduo brotando a partir de outro, e aí eles podem permanecer juntos, formando uma colônia de pólipos, ou simplesmente esse pólipo jovem aqui, ele pode se destacar do indivíduo e formar um outro indivíduo isolado, certo? Então tá aí, ó, metagênese ou alternância de gerações. Isso aí é um ciclo de vida bem peculiar, digamos assim, porque esses indivíduos, eles acabam tendo a forma de pólipo e de medusa no mesmo ciclo de vida. Então, eu tenho aqui duas medusas adultas, e aí seria mais comum duas medusas elas realizarem o processo de fecundação e a partir delas gerar-se novas medusas. Mas não, eu vou ter aqui ó, a fecundação, a liberação de uma larva, que é chamada de larva plânula, e essa larva não vai dar origem a outra medula, perdão, não medula, medusa. Essa larva vai dar origem a um pólipo. Esse pólipo, ele fixa-se, começa a se desenvolver e começa a ter essas divisões horizontais. Essas divisões horizontais, tá, são chamados de estróbilos. Daí o nome chamado de estrobilização, tá? Então, essa divisão na horizontal ou divisão transversal, tanto faz, tá? Ela vai formar várias camadas, digamos assim. E aí, cada vez mais que o animal vai crescendo, uma nova divisão transversal vai acontecendo e mais estróbilos eu vou ter, tá? Sendo que os estróbilos que estão nas extremidades, eles começam a amadurecer e a gerar pequenos prolongamentos que se assemelham a tentáculos, que na realidade são esses tentáculos, ou pelo menos irão dar origem a esses tentáculos, tá? E os que estão mais na ponta acabam se soltando do pólipo. E olha só o que é originado. Uma medusa jovem que aqui recebe o nome de éfiras, tá? Então, quando uma nova medusa é liberada, a outra já está num processo quase final de maturação e o estróbilo ele vai sofrer uma nova divisão transversal aqui embaixo e eu tenho uma
produção meio que ilimitada de medusas. Então, de maneira sexuada, as medusas geram pólipos e de maneira assexuada, os pólipos geram medusas, tá? Por isso que esse processo chama-se de metagênese ou alternância de gerações. Então, em um mesmo ciclo de vida, eu alterno entre uma geração de pólipo e uma geração de medusas, tá? Em um mesmo ciclo de vida, eu tenho uma geração que reproduz-se de maneira sexuada e uma geração que reproduz-se de maneira assexuada, certo? Então, basicamente, o que a gente tem relacionado aos quinidários, certo? Então, é um grupo relativamente simples, tá? É um grupo que não tem deixa eu voltei, pronto. É um grupo que não tem muita coisa para você dizer, tem coisa assim. Não, não tem, certo? É um grupo bem simples, é um grupo fácil de se entender, certo? E aí a gente já finaliza esse primeiro capítulo aí relacionado a poríferos e quinidários, ou melhor, o penúltimo capítulo, tá? Que é poríferos e quinidários, e aí a gente vai passar ao capítulo seguinte na próxima aula, que fala dos platelmintos e dos nematódios, tá? Que são vermes chatos e vermes cilíndricos. E a gente já vai ver também toda essa questão de novas características evolutivas ou aprimoramento de características que já existiam, certo? Então, tudo isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Por hoje o que a gente vai trabalhar é isso, tá? A gente não vai passar muito mais que isso, porque se a gente entrar em outro conteúdo não vai dar tempo, tem 4 minutos aí, e vai ficar um negócio meio que pela metade, e na próxima aula eu vou ter que começar tudo de novo, tá? Então, atentem para a plataforma Avasai, certo? Abrir lá as atividades, estão todas as atividades que estavam atrasadas, tá? Por conta do meu probleminha que eu tive lá com o computador e tudo mais, e aí estou colocando tudo em dia agora, certo? Então, abri todas as atividades que estavam, tá? Já meio que em atraso e dei um prazo relativamente longo para que vocês possam trabalhar essa atividade. Ou seja, vocês têm de hoje, sexta-feira, dia 7, até a próxima sexta-feira, dia 14, tá? Então, vocês vão ter uma semana, se eu não me engano, vocês têm 3 ou são 4 atividadezinhas, certo? Lembrando, são aquelas atividades do AVA, são 5 questões de múltipla escolha. Se você conseguiu de primeira, ótimo, maravilhoso, não precisa mais nada. Se não conseguiu, vai assistir aquele videozinho, tá? E vai fazer de novo pela segunda vez, porque o programa ele precisa de tudo isso para me fornecer o coeficiente de rendimento de vocês, tá? Isso aí, lembrem-se, vai entrar na composição da nota, tá? Então, se liguem nisso aí, tá? Um pouquinho de responsabilidade essa semana, tá? Façam as atividades. Vou estar sempre cobrando lá no grupo, sempre relembrando vocês lá no grupo que as atividades estão abertas. Na sexta-feira que vem, vou relembrá-los também, que vai ser o último dia que as atividades estarão abertas. E aí, no final da sexta-feira, quando fechar tudo, ou melhor, no sábado, né, que vai até às 23 horas e 59 minutos, vai ficar aberto. Então, no sábado, eu já vou estar de posse desses materiais. Então, quem tentar fazer depois de sexta-feira não vai conseguir, da próxima sexta-feira, logicamente. E aí eu já vou tirar o relatório de rendimento de vocês e vou juntar com o que vocês já fizeram em relação ao simulado para que a gente possa compor essa nota aí do segundo bimestre. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, algo a acrescentar, algo a questionar? Dúvidas, dúvidas? Tudo certinho? Tudo tranquilo? No chat ninguém botou nada. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, certo? Próxima semana a gente vai começar a parte de vermes, tá? Vermes chatos, que são os platelmintos, vermes cilíndricos, ok? Então, beijo para todo mundo. Até próxima sexta-feira. Um bom final de semana. Valeu!